O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo da 8ª de Páscoa, o segundo domingo da Páscoa. A Páscoa, a maior solenidade cristã, a maior solenidade que nós cristãos católicos celebramos, é algo tão grande, tão importante, que nós celebramos com 8 dias de solenidade. Então estamos terminando esses 8 dias, porque os vivenciamos como um único dia. E o Evangelho de hoje nos apresenta esta realidade. Estamos aqui ainda no primeiro dia
no dia da ressurreição. Este domingo também, ele é chamado desde o ano 2000, quando São João Paulo II criou a festa, a solenidade, o domingo da Divina Misericórdia. Este domingo é também chamado por esta sua característica especial, Domingo da Misericórdia. Misericórdia esta que nós vemos resplandecer na Páscoa e durante esses 8 dias da oitava pascal. Pois bem, no Evangelho de hoje, retirado de São João, no capítulo 20, diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, isto é, estamos ainda aqui no domingo da ressurreição, à noitinha. Jesus Cristo ressuscitou no início da manhã, de madrugada, apareceu às mulheres de madrugada, apareceu aos discípulos de Emaús à tarde, e agora, ao anoitecer, Jesus então aparece aos 12. E diz que, por 2 vezes, o Evangelho de hoje salienta, enfatiza: estando fechadas as portas, Jesus se colocou no meio deles, para mostrar que Jesus é aquele que ressuscitou, isto é, Jesus Cristo tem um corpo como o nosso. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado, sim. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado. É tanto que ele mostra as chagas nas mãos, nos pés e no lado. Mas não é exatamente como antes, porque é um corpo glorificado. Ele aparece e desaparece na frente das pessoas. Ele pode se manifestar com uma aparência diferente. E ele entra no cenáculo com as portas fechadas. Ele não precisa abrir a porta. Então, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, isso é, os apóstolos estavam ali trancados com medo. Os apóstolos que haviam traído, abandonado, fugido, deixado Jesus sozinho, estavam agora trancafiados. E Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Isto é, meus irmãos, ele não veio para condenar, ele vem para perdoar. O contexto aqui é o quê? Traição, negação, abandono, covardia. E Jesus se coloca no meio deles e diz: paz. Ele vem para perdoar. Ele vem para acolher. Ele vem para reconciliar. Ele traz paz ao coração dos apóstolos, com medo dos judeus, e entristecidos, envergonhados e arrependidos por aquilo que eles haviam feito com o seu mestre e Senhor. E Jesus então se coloca no meio deles, diz: a paz esteja convosco, e aqueles que o haviam abandonado, aqueles que o haviam traído, Jesus perdoa. Diz aqui: depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, para mostrar o preço da paz. Aquela paz que Jesus disse: a paz esteja convosco. Custou-lhe aquelas chagas, custou o seu sangue derramado, custou a sua morte, mas ele os perdoa generosamente. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Segunda vez, para mostrar claro que ele vem em paz, ele vem com misericórdia. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É o dom, é o presente do ressuscitado. Jesus, ele quer conceder a todos nós, como concedeu aos apóstolos, o Espírito Santo. E com este dom, todos os dons
que com ele vem. Todas as graças que vêm, que são inerentes à presença viva do Espírito Santo em nós. Pois bem, então Jesus, naquele contexto, e eu estou aqui enfatizando para que fique claro, isto é, Jesus se coloca no meio daqueles que o traíram, que o negaram, que o abandonaram, e Jesus diz a paz. Jesus perdoa-lhes os pecados cometidos. E não apenas àqueles a quem perdoava, concedia o dom, o poder de perdoar. Eterna é a sua misericórdia. É admirável que Jesus perdoasse, já era admirável, mas que àqueles a quem perdoava concedesse o poder de perdoar, é admirável. Jesus não concede o dom de perdoar aos anjos fiéis. Jesus não concede o dom de perdoar à sua Santíssima Mãe. Jesus concede o dom de perdoar àqueles apóstolos que o haviam abandonado, negado, traído, fugido. Eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, nós devemos nutrir no nosso coração muita gratidão a Deus. Isto é, Ele pensou em nós. Quando Jesus concedeu aos apóstolos o poder de perdoar, Ele não estava apenas realizando a sua misericórdia com os apóstolos, mas conosco. Ele quis que nós obtivéssemos o perdão de alguém que fosse capaz também de se compadecer das nossas misérias. Um sacerdote, ministro de Cristo, ele traz as suas misérias, as suas fraquezas, os seus pecados, de modo que ele consegue se compadecer também daqueles miseráveis que na presença do sacerdote confessam seus pecados a Deus para obter o perdão. Acorramos, meus santos. Se você necessita deste perdão de Deus, não faça pouco caso. O Senhor quer ser muito misericordioso, quer nos conceder muitas graças, mas a pergunta é, estamos dispostos a recebê-la? Vocês sabem, graças a Deus, a nossa paróquia, graças a Deus, as pessoas procuram o confessionário, mas não se iludam. Há muitas pessoas que não se confessam como deveriam, com a frequência com que deveriam se confessar. Não buscam esta graça que o Senhor deixou na sua igreja. A graça de termos os nossos pecados perdoados, de modo que, saindo do confessionário, estamos prontos para nos encontrar com Deus. Se aquela fosse a nossa hora, estaríamos com a salvação garantida, mesmo que precisemos passar pelo purgatório, mas estamos com a salvação garantida. Mas quantas pessoas, por exemplo, pessoas que estão próximas a esta paróquia, quando você pergunta, quando foi a última vez que você se confessou? Nesta Semana Santa, ouvimos muitas vezes, 2 anos, 5 anos, 13 anos, 17 anos, 30 anos. E você diz, mas como? Como é que você tem uma fonte de graça e misericórdia tão grande à sua disposição e você, por desleixo, por pouco caso, por preguiça, tibieza, por falta de fé, fica levando a sua vida na desgraça do pecado mortal, brincando de ir para o inferno? Meus irmãos, recordemos-nos. E aí, com aquela ideia, amanhã eu me confesso, já que tem confissão todos os dias lá na paróquia, e você vai protelando, postergando, adiando, como que você soubesse o dia que a morte baterá à porta da sua existência. Meus irmãos, nós precisamos
recordar, lembra de quando a pandemia aconteceu? Do nada, igrejas fechadas, uma dificuldade em alguns lugares, uma dificuldade imensa de participar da Santa Missa. Em outros lugares, uma dificuldade maior, mas dificuldade para todos, em todos os lugares. Igrejas fechadas, missas muito reservadas, sacramento da confissão muito mais difícil. Isto é, ali nós vimos que quem nos garante que nós não venhamos a perder, que algo nos venha a acontecer e nos impossibilitar de receber esta graça maravilhosa que o Senhor dotou à sua igreja, o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Então Jesus concede aos apóstolos esta graça, aos bispos, sucessores dos apóstolos, e aos padres, os sacerdotes, por estes bispos ordenados. Então tenhamos gratidão, alegria, tenhamos muita gratidão a Deus, de modo que nós hoje, nesta Santa Missa, digamos: meu Deus, obrigado, eterna é a tua misericórdia, por esta graça concedida à tua igreja. Nós seríamos infelizes se não tivéssemos este sacramento. Imagine a igreja de Cristo sem o sacramento do perdão. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Que palavra maravilhosa quando você ouve: eu te absolvo. Talvez a palavra mais feliz que alguém possa ouvir: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isto é, você sai reconciliado com Deus. As portas do céu foram novamente abertas para você. Pois bem, Jesus então concede aos apóstolos, por pura misericórdia, para com eles e para conosco, o dom de perdoar. Só que, diz aqui, que Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Tomé, que também abandonou nosso Senhor. Tomé, que também experimentou esta infidelidade, cometeu esta infidelidade a nosso Senhor, agora estava exigindo algo que nem aos apóstolos tinha sido concedido. Os apóstolos viram, ele não quer só ver, ele quer pegar, ele quer tocar. Se eu não vir, e se eu não puser a mão nas chagas e no lado, eu não acreditarei. Ele foi até grosseiro, exigindo algo que nem, repito, aos apóstolos tinha sido concedido. Mas 8 dias depois, Jesus aparece novamente e diz aqui: encontravam-se os discípulos reunidos em casa, Tomé estava com eles, estando fechadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Diante de uma segunda ofensa, daquela atitude orgulhosa, soberba, exigindo o que não lhe era devido. Mas Jesus, cheio de misericórdia, concede a Tomé que ele o veja e que ele o toque, porque Jesus não pensava apenas em Tomé, querendo fortalecer-lhe a fé, mas pensava em nós, para que nós não duvidemos. Neste sentido, a falta de fé de Tomé foi para nós muito interessante, porque nós não podemos duvidar do corpo ressuscitado de nosso Senhor. Tomé então toca as chagas, põe a mão do lado aberto de Cristo, naquela grande ferida, do qual jorraram sangue e água, que nós vemos aqui no quadro
que Jesus pediu a Santa Faustina que fosse pintado, que saem esses rios de sangue e água aqui representados nesses fachos de luz branca e de luz vermelha, do qual brotam todos os sacramentos da igreja, lado aberto do qual brota a sua misericórdia. Diante então daquela atitude, daquela experiência, Tomé então vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas nós sabemos que nós podemos cantar a misericórdia de Deus não apenas na vida dos apóstolos, que nós podemos testemunhar a misericórdia de Deus, não a vida aqui representada nesse acontecimento, mas nós podemos cantar a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus na nossa vida também. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Por quê? Porque eterna é a sua misericórdia. Cantemos a bondade de Deus. Digamos no fundo do nosso coração, cada um aqui: meu Deus, eu te agradeço a tua bondade, a tua paciência para comigo, as graças que me foram concedidas, que me são concedidas. Eu te agradeço, Senhor, pela graça do perdão dado, oferecido, tantas vezes por mim recebido no confessionário. Eu te agradeço, Senhor, pela graça da Eucaristia. Quando nós recebemos Jesus na nossa alma, Ele que quer ser nosso amigo, Ele que quer habitar como um amigo no nosso coração. Que graça imerecida! Sim, você em estado de graça, pelo amor de Deus, que ninguém entre em pecado mortal para receber a Eucaristia, porque receberá a própria condenação. Mas mesmo que em estado de graça, recebamos, e sempre devemos receber em estado de graça, a Eucaristia sempre será uma graça que excederá a nossa, digamos, preparação. De fato, nós nunca somos dignos ou estamos preparados suficientemente para receber Jesus na Eucaristia. Todas as vezes que nós recebermos Jesus na Eucaristia, podemos e devemos dizer: eterna é a sua misericórdia. Ele quis entrar nessa choupana, neste barraco que é o meu coração, neste casebre, neste lugar tão indigno da sua presença. Mas Ele quer, no meu coração, habitar e transformar este casebre, essa choupana, este barraco, este coração tão feio, numa digna e santa morada com a sua presença, porque eterna é a sua misericórdia. Cantemos, meus irmãos. E se você diz: mas padre, mas eu não sinto isso que o Senhor está falando, não precisa. Creia. Creia, o justo vive pela fé, não pelo sentimento. Você crê que é Jesus na Eucaristia? Você vai responder: creio. Você sabe que o seu coração é um coração ruim? Você sabe. Se não sabe, saiba. O seu coração é muito ruim. Você sabe que você é indigno de recebê-lo, mesmo estando em estado de graça? E somente em estado de graça se recebe a Eucaristia? Mas você sabe que o seu coração é indigno? Você sabe. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. No pecado nós nascemos pecadores, limitados, com o coração doente. Mas nós sabemos que, não obstante seja Deus na Eucaristia, e o nosso coração tão imperfeito, Ele quer em nós habitar. Então entre na Eucaristia, entre na fila da comunhão, receba a Eucaristia e diga: obrigado, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia. E nós poderíamos aqui aplicar a todos os outros sacramentos. Nós podemos aqui aplicar a tantas outras graças que Deus nos concede. Ele nos concedeu a sua mãe, a mãe de misericórdia, para que ela guarde, proteja, vele por nós
vele pela igreja. Nos concedeu um pai em São José. Assim como ele protegeu e cuidou do menino Jesus, ele protege e cuida da igreja. Ele nos concedeu os anjos da guarda, para que nos velem, para que nos protejam, para que nos guiem, para que nos levem para o céu. Ele nos concedeu uma abundância de amigos no céu, que rezam por nós. Ele nos concedeu amigos aqui na terra, pessoas que rezam por nós, mesmo sem nos conhecer. Quantas ordens religiosas, quantas pessoas que se sacrificam pela conversão dos pecadores, e graças que nos chegam a nós, por causa de pessoas que se sacrificam por nós, e que nós, neste mundo, nunca saberemos sequer o seu nome. Mas Deus quer tanto nos salvar, que se utiliza de todas essas graças para que ninguém se perca, para que todos conheçamos a verdade. Porque eterna é a sua misericórdia, mas nós precisamos, meus santos, corresponder. Nós precisamos pedir a Deus a graça de que nós o amemos. Pedir a Deus a graça de que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Pedir a Deus a graça que coloque fé, uma fé profunda, verdadeira no nosso coração. Para que nós creiamos e cada vez mais em Deus, na sua igreja e nos dons que Deus, que Jesus confiou à sua igreja. Hoje, meus santos, neste domingo da misericórdia, quando nós olhamos para este quadro, de cujo lado aberto saem esses dois fachos de luz, nós podemos adentrar, mergulhar no lado aberto de Cristo e suplicar a sua misericórdia, suplicar as graças que Ele quer nos conceder. Jesus disse a Santa Faustina que Ele concederia muitas graças às almas que se colocarem em devoção, com devoção diante deste quadro. Por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Por meio desta imagem, concederei às almas graças imensas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Isto é, aqueles que se colocarem diante do quadro de Jesus misericordioso, confiando, crendo na sua misericórdia, e suplicar graças, as alcançará. Graças que concorram para a sua salvação. Graças que ajudem você a caminhar para Deus. Graças que lhe concedam a força necessária para romper com o pecado. Deus concederá, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, façamos uso destas graças que Deus quer nos conceder. Mas, padre, é algo tão simples. Quer dizer então que se eu me colocar diante deste quadro, pensando em Jesus misericordioso, no seu lado aberto, aqui representado, e eu lhe suplicar graças sobrenaturais, eu irei alcançá-las? Sim. Da mesma maneira que Deus concedeu a cura da lepra àquele que mergulhou 3 vezes no rio. Algo tão simples. E ele também questionou: mas eu vou mergulhar nesse rio 3 vezes e ficarei curado? Sim. Se você crê, se ele crê na palavra do profeta, que era de Deus, ele seria curado. Se você crê, confiar na misericórdia de Deus, você alcançará estas graças. E graças grandes. Jesus diz a Santa Faustina, nós podemos encontrar no seu diário, no número 1578, ele diz assim: quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Se você confiar na misericórdia de Deus, mais da misericórdia de Deus você receberá. E de Jesus: alegro-me por pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. Até Jesus aqui faz uma ênfase: eu desejo dar muito mesmo,
não é pouco. Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam os seus corações. Peçamos muito. Mas peçamos aquelas graças que Deus quer nos conceder. E quais são as graças que Deus quer nos conceder? O arrependimento dos nossos pecados, uma contrição perfeita, um amor verdadeiro, um amor forte, mais forte que a morte por Ele, uma fé profunda, uma obediência verdadeira. Peçamos pelos seus filhos, pelos seus pais, por aqueles por quem vocês rezam. Peçam a conversão dessas pessoas, graças grandes mesmo. Peçamos, por exemplo, um milagre neste conclave que vai acontecer, que seja um Papa segundo o coração de Deus, que seja um Papa santo, que ele dê muita alegria a Deus com o seu ministério petrino que ele vai iniciar. Que Deus mova os corações dos cardeais para que eles escolham alguém segundo o seu amabilíssimo coração, segundo o coração da sua Santíssima Mãe. Deus, Ele não está pedindo que nós peçamos coisas grandes. Peça a Deus que Ele mova o seu coração. Você sabe quão de pedra é o seu coração, como ele tem resistido a se deixar mover pelo Espírito e pela graça. Peça a Jesus esta graça, esta misericórdia, este presente que você não merece, mas confiando na sua eterna misericórdia, você suplica. Venha hoje, às 15h e venha rezar. Nós iremos rezar o texto da misericórdia, nós iremos expor o Santíssimo Sacramento, nós iremos rezar o texto da misericórdia e suplicar todas estas graças por nós e para os nossos, para a nossa paróquia, para os padres desta paróquia, para a nossa arquidiocese, para que Deus continue abençoando abundante e generosamente a nossa paróquia, a nossa arquidiocese, o nosso Mato Grosso, o Brasil, a igreja no mundo inteiro. E aquelas preces que cada um aqui traz no coração. Eu tenho certeza que nós temos pessoas difíceis na nossa família. Às vezes, somos nós mesmos. Pessoas que estão amarradas ao pecado, para as quais, humanamente falando, não há solução, mas há solução. Eu gosto quando me pedem muito, muito mesmo. E fico triste quando pedem pouco, quando não confiam na minha misericórdia. Jesus, conversando com Santa Faustina, ele diz a respeito do terço da misericórdia. Terço este que podemos rezar todos os dias. É um terço tão curtinho, meus santos. Às 15h, ou num horário próximo, ou se não for possível, no outro horário, você vai rezar o terço da misericórdia e com toda a fé, com toda a confiança, você vai repetir: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos meus pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E Jesus diz a Santa Faustina que aqueles que rezarem este terço, confiando na misericórdia de Deus, alcançarão muitas graças. Quando recitam este terço, junto, por exemplo, a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus e a misericórdia insondável envolve a alma. Agrada-me dar tudo o que me peçam, se estiver de acordo com a minha vontade. E a vontade de Deus é que nós alcancemos a salvação. Tudo aquilo que nós pedirmos e que estiver de acordo com a vontade salvífica de Deus, nós alcançaremos. Então vamos lá, meus santos. Algo tão pequeno que nós podemos colocar na nossa vida. 15 minutinhos você já reza este texto. E hoje, às 15h, como igreja,
como comunidade, agradeçamos a Deus, agradeçamos a sua misericórdia e peçamos por nós e peçamos pelos nossos, supliquemos por nós e supliquemos pelo mundo inteiro. Essas graças de que nós sabemos de que precisamos, porque temos virado as costas para Deus. Mais uma vez aqui, falando a respeito do conclave, né? Da escolha do próximo Papa, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer, eles falam que Deus, às vezes, nos castiga os pecados do povo, permitindo maus pastores. Por causa dos nossos pecados, Deus concede maus pastores. Mas nós podemos pedir, confiando na misericórdia de Deus, que Ele nos conceda bons pastores. E de um modo particular, agora neste conclave, um bom pastor. Confiando na misericórdia. Isso é uma graça que nós não merecemos. Mas podemos pedir. Podemos pedir pelo nosso país, por todas as necessidades do nosso país. E suplicar confiando na misericórdia de Deus. Pela conversão da nossa família. Pela nossa conversão. Pela salvação eterna da nossa família. E pela nossa salvação eterna. Eu tenho certeza que nós temos muitos pedidos. E podemos, confiando na misericórdia de Deus, hoje, às 15h, alcançar estas muitas graças que Ele prometeu que concederia a quem com confiança suplicasse. Que nós hoje então, meus irmãos, neste domingo da misericórdia, nos agarremos a Jesus misericordioso e dele recebamos todas as graças, as muitas graças, as grandes graças que a todos nós Ele quer conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido